Os ouvintes se recordam daquele caso ocorrido na região ali de Pavão, onde um homem colocou uma câmera no banheiro da casa da ex-namorada e ela acionou a polícia para um registro da ocorrência, inclusive com filmagem da intimidade do filho. E aí ocorre que essas duas pessoas, como tratava-se de uma ocorrência considerada grave, foram trazidas para o registro policial na delegacia, no plantão de final de semana, aqui em Teófilo Otoni. No trajeto, o homem, não se sabe como, ele teria parado em casa para pegar documentos e colocou uma faca no sapato, conseguiu entrar com uma faca nessa viatura. E no meio do percurso, deu uma facada e golpeou a ex-namorada. Já chegando aqui em Teófilo Otoni, infelizmente, ainda tentaram socorrer a vítima e ela não resistiu e faleceu. Essa ocorrência ganhou repercussão no Brasil inteiro, principalmente pelo episódio ter ocorrido dentro da viatura da Polícia Militar. E o Superior Tribunal de Justiça acabou de confirmar uma sentença, uma decisão, né, de indenização para essa família, sendo um valor de R$70 mil para a mãe e mais R$40 mil para cada irmão de indenização. E foram 2 advogados daqui de Teófilo Otoni que atuaram nessa causa. O Dr. Jonathan Souza Vieira e o Dr. Luiz Gomes, advogado que inclusive participa conosco aqui toda semana do quadro Conexão Logal. Eles fazem parte do escritório Magalhães, Peruípe, Gomes e Ferraz. E agora falam dessa decisão. O Dr. Jonathan de Souza traz a confirmação da decisão em favor dos seus clientes, da família dessa moça, relatando o caso como aconteceu em áudio e em vídeo no Conexão 98. Pelo senhor Valdeir Ribeiro de Jesus. No dia dos fatos, a Laís ela acionou a polícia militar em razão de um fato que ela teria sido vítima, juntamente com seu filho, onde figurava como possível suspeito o senhor Valdeir. Quando a polícia militar entrou em contato com o senhor Valdeir, de prontidão ele assumiu a responsabilidade sobre aqueles fatos e, por haver um menor envolvido, a polícia militar informou aos envolvidos, informou a Laís e ao Valdeir, que eles deveriam ser trazidos até Teófilo Otoni para a presença do delegado, da autoridade policial. Nesse trajeto, o senhor Valdeir solicitou aos policiais militares que ele pudesse pegar alguns documentos em sua residência, e assim fizeram. Nesse momento, pelo que foi apurado no inquérito policial e na própria ação penal movida em razão do homicídio cometido contra a senhora Laís, o senhor Valdeir escondeu uma faca em seu sapato, a qual ele usou para golpear a Laís covardemente enquanto ela dormia, já aqui em Teófilo Otoni, ali próximo do posto Nicolete. Ele ainda tentou fuga, mas os próprios policiais que estavam na viatura conseguiram efetuar sua prisão em flagrante ali naquele momento. Foi um fato estarrecedor, um fato que gerou muita comoção, tanto em Pavão quanto aqui em Teófilo Otoni, não só pela forma com que foi feito, golpeando covardemente a vítima enquanto dormia, mas também pelo local em que foi cometido, dentro de uma viatura da Polícia Militar. Salvo engano, foi a primeira vez que uma vítima foi morta dentro de uma viatura da Polícia Militar na presença de 2 policiais, mostrando a audácia desse agressor. Relacionado a esses fatos, a gente sabe, Vanilson, que não há dinheiro que repare uma perda, sobretudo uma perda de forma tão brutal, de forma tão repentina como foi a da senhora Laís, que ninguém espera que um parente venha falecer vítima de um homicídio, sobretudo nessas circunstâncias, dentro de uma viatura da Polícia Militar, onde a gente imagina que há uma proteção, e foi assim que infelizmente aconteceu com a Laís. Então a gente, representando a família, nós do escritório Magalhães, Peruípe, Gomes e Ferraz, movemos essa ação buscando a indenização pecuniária, em razão dos abalos morais que a família suportou pela perda da senhora Laís. A gente ingressou com essa ação aqui em Teófilo Otoni. Em primeira instância, doutora Juliana, ainda quando estava à frente
da primeira vara civil dessa comarca, ela fixou o valor de 260 mil para a família, 70 mil para cada pai, para o pai e para a mãe, e 40 mil para cada irmão. Baseado nesses valores, a gente recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tentando uma majoração desse valor. Em Belo Horizonte, o escritório também contou com o suporte de um advogado parceiro nosso, Dr. Marco Antônio Cumaira, que também nos auxiliou no posterior recurso ao STJ, no recurso especial movido em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça, e assim a gente conduziu os nossos trabalhos. O Estado também recorreu, no sentido de dizer que não seria responsável pela morte da senhora Laís, mas o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça entenderam que, em razão da vítima estar sob a guarda do Estado, na presença dos policiais militares, havia ali uma responsabilidade objetiva do Estado. Então não se discutiu a culpa. Quanto aos valores, da mesma forma, o Judiciário entendeu que os valores fixados aqui em Teófilo Otoni pela doutora Juliana estavam condizentes com aquilo que seria, entre aspas, justo para essa situação, e foram mantidos com os juros a partir do evento, a partir da data do fato, e correção monetária a partir da sentença. Agora, o papel nosso é ingressar com uma ação de execução, buscando receber esses valores, em nome da família. A gente fica feliz pelo trabalho desempenhado, embora a gente não tenha alcançado, talvez, os valores que a gente almejasse. A gente usou o escritório, a gente representando a família. Usamos todas as ferramentas legais para que pudéssemos alcançar esse objetivo, e ficamos felizes também pela finalização dessa etapa do processo, porque toda vez que surgiu uma notícia, toda vez que surgiu uma nova decisão, a família revivia aquela angústia, todo aquele sofrimento que passaram no dia. Então, até desse ponto de vista emocional, é bom que esse processo tenha um fim, para que a família possa seguir vivendo, possa seguir buscando conforto, para superar essa ausência que ainda é sentida, como não poderia ser diferente, ainda é sentida até hoje. Então a gente fica feliz com os trabalhos prestados, a gente fica feliz com o término desse trabalho e se compadece da família nesse momento de luto que ainda é vivido, desse momento de perda que eles ainda sofrem, e desejamos que as autoridades, sem querer aqui, Vanilson, imbuir qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de responsabilidade aos agentes do Estado que estavam ali envolvidos, porque há um procedimento próprio para isso, que eu não sei se ainda foi finalizado perante a Justiça Militar. Então a gente torce, e deseja que haja mais preparo, haja mais infraestrutura, para que fatos como esse não voltem a ocorrer. 8h49. Inclusive, a questão do plantão regionalizado, que foi o que motivou a vinda, dessas pessoas para cá. Se o plantão fosse lá mesmo, em Pavão, na delegacia de lá de Pavão, se houvesse o efetivo suficiente naquela cidade e a estrutura suficiente, da Polícia Civil e dos demais órgãos de segurança pública, não haveria a necessidade do deslocamento dessas pessoas dentro de uma mesma viatura, saindo lá de Pavão para vir fazer um flagrante, para vir fazer um registro de ocorrência aqui em Teófilo Otoni, E infelizmente acabou nesse desfecho trágico, O rapaz teria parado para pegar documentos em casa, porque iria precisar dos documentos, a polícia autorizou que ele pegasse esses documentos, só que não se sabia, e aí houve uma falha, obviamente, em relação a isso, que depois que ele voltou para a viatura, ele voltou armado com uma faca, e utilizando-se dessa faca, golpeou a sua ex-namorada dentro do veículo, dentro da viatura da Polícia Civil. E apesar de toda a tentativa, de toda a situação feita pela polícia para salvar a vida da mulher que foi esfaqueada, isso infelizmente não foi possível e ela veio a óbito. Lamentavelmente esse caso registrado. E parabéns aí ao doutor Jonathan, parabéns ao doutor Luiz Gomes, parabéns a todos os advogados do escritório
o escritório que atuou nessa causa aí em defesa da família, para que seja minimamente reparado, né, o dano sofrido. O escritório Magalhães, Peruípe Gomes e Ferraz, aqui de Teófilo Otoni, que tem profissionais excelentes, tanto que eles que participam conosco aqui toda sexta-feira do quadro, né, Conexão Legal, sempre trazendo informações importantes para a população de Teófilo Otoni, minimamente garantindo uma reparação ao dano sofrido pela família. É o que disse o doutor Jonathan, não há dinheiro que pague uma vida, né? Não há dinheiro que pague uma vida, mas pelo menos uma reparação mínima para que o próprio filho e a própria família desta vítima, que eles não fiquem desamparados, porque era uma jovem que ainda estava em idade produtiva e que tinha muita vida pela frente quando foi assassinada dentro de uma viatura e naquela ocasião já sob a responsabilidade do Estado.